Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Michel Macedo, aqui do canal KardecTube. Esse é o estudo da revista Espírita.net. Histórias reais, espiritismo prático na atualidade. Nós estreamos esse estudo na quinta-feira retrasada. É um estudo que ocorre toda quinta-feira, das 20 às 21. Nós tivemos o nosso primeiro estudo na semana retrasada. Por quê? Toda primeira quinta-feira do mês, atenção, toda primeira quinta-feira do mês, nós não teremos o ao vivo aqui, porque nós temos compromissos, nós temos uma reunião fechada, então a gente se dedica a ela na primeira quinta-feira do mês, e nas demais quintas, todas as demais quintas, das 20 às 21, nós estaremos aqui com essa programação nova, mais uma das programações do KardecTube, Histórias Reais, Espiritismo Prático na Atualidade, o estudo do site revistaespírita.net. Quem não assistiu a live de estreia, fica sempre gravado aqui no KardecTube, você pode ir na playlist e conferir. A gente apresentou para o público, que ainda não conhece, o que é esse site revistaespírita.net. Então, você que está chegando agora e de repente não sabe do que se trata, você assiste esse vídeo passado que a gente ficou 1 hora explicando e mostrando. Mas, para resumir, é um site atual feito por estudiosos de Allan Kardec, pessoas que estudam seriamente Allan Kardec e praticam a mediunidade conforme as orientações de Kardec. O resultado, ou parte do resultado, da prática mediúnica deles, seguindo os moldes kardecianos, eles estão disponibilizando essas evocações no seu site revistaespírita.net, com o intuito que a gente estude e aprenda com essas evocações, mas também com a intenção de nos incentivar a imitá-los, para que a gente aprenda a realizar a prática do espiritismo tal como Kardec sempre incentivou. Então, serve para a gente estudar o conteúdo, mas também para aprender como se faz, porque são pessoas que seguem Kardec praticando a mediunidade segundo Kardec. E na atualidade, está acontecendo agora. Muitas pessoas podem pensar: poxa, eu leio a revista espírita lá de Allan Kardec, do século XIX. Será que não existe mais aquelas comunicações, aquelas conversas com os espíritos? Ou algumas pessoas podem pensar: onde estão aqueles espíritos que se comunicavam com Kardec? Ou algumas pessoas podem perguntar: onde está Allan Kardec em espírito? A doutrina que mais tratou sobre a comunicação com os espíritos, o seu mestre, onde está ele? Pois bem, este grupo reproduz esse tipo de evocação. Eles evocam nos moldes de Kardec os espíritos, e inclusive esses espíritos da época de Kardec, incluindo o próprio Kardec. Então você pode conferir as evocações deles, estudá-las, refletir com elas, mas também ter uma inspiração de imitá-los, porque imitá-los é praticar a mediunidade conforme Kardec, demonstrando que a gente pode, deve e tem pessoas fazendo. Então a gente só aceitou, ou a gente só teve a ideia de fazer um projeto que não é propriamente da obra de Kardec, por uma razão muito especial, que é esse projeto. Por quê? Porque é um projeto que está intimamente ligado à prática ensinada por Allan Kardec, as práticas das evocações. É por isso que a gente abriu esse espaço. Porque vocês sabem, o KardecTube é exclusivamente sobre Kardec. Mas é muito importante a gente mostrar que existem pessoas que estudam Kardec e que estão evocando os espíritos, como Kardec fazia na sua época. E que a gente também pode fazer, pode aprender, tanto com Kardec, quanto olhando para quem está praticando, agora na atualidade. Então, qual foi a forma deles divulgar esse trabalho? Através de um site, revistaespírita.net.
Você pode acessar esse site e conferir lá. É um periódico mensal, como era a Revista Espírita de Kardec, onde eles publicam ali o resultado do trabalho deles. Então é muito interessante. Hoje a gente vai ver o primeiro caso que está lá, caso real que está lá nessa revista espírita.net, e vamos refletir juntos aqui. Então, eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, o meu grande amigo, meu irmão, para me acompanhar nessa tarefa, para me ajudar e a refletir junto. E eu passo para ele também dar as boas-vindas. Obrigado, Michel. Boa noite para você, boa noite para a galera do chat, para você que está nos assistindo agora. Sejam bem-vindos para esse segundo estudo da revista Espírita.net. E eu quero aqui só brevemente dizer o seguinte: depois vocês coloquem no chat, pessoal, o comentário de vocês, qual a impressão que vocês tiveram em relação ao texto do qual nós vamos estudar hoje. Né? Porque para vocês perceberem o quanto nós nos distanciamos de Kardec e o quão grandioso é essa prática da evocação. O quão auxilia uma família que está se desestruturando, uma pessoa que está passando por um processo que nós vamos analisar aqui, o quão foi fundamental na vida dessa pessoa. Esse grupo foi determinante para que ele pudesse novamente levar a sua vida de forma mais normal. Então, essa aqui é a primeira impressão que eu tive, mas a gente queria ouvir vocês também. Michel, passo para você. Michel, nós vamos ver que aqui tem algumas fontes que Kardec indica durante o texto, né? E está tudo separadinho aqui, tá? Quando chegar, você pode falar, a gente já muda aqui a compartilhamento, já que era na indicação, beleza? Certo, se precisando e também tu julgando necessário, a gente puxa o texto que eles indicam ali, sem problema. E boa ideia, essa ideia que o Lauro teve é muito importante. Comente aqui o que você vai achar desse caso que a gente vai ler, né? E visite lá o revistaespírita.net, leia os artigos que lá estão. A gente está vivendo um momento muito especial sobre as evocações e a retomada das evocações conforme Kardec queria. A gente já tem aí alguns anos esse projeto da revista Espírita.net. A gente tem aqui o livro Evocações, do Gilberto Alieve, que foi lançado semana passada. Então, a gente está tendo aí um vasto material que nos auxilia a aprender com Kardec, porque ele é a referência, mas auxilia a gente a aprender com ele e praticar com ele. Nós, espíritas, temos que praticar as evocações. Então, é um momento muito especial. As pessoas queriam que isso acontecesse, elas querem ter um conhecimento, elas querem conversar com seus mortos. Mas ou elas tinham medo ou elas tinham desconhecimento. E agora a gente está lançando vários projetos, diversos amigos e almas kardecianas têm se dedicado a ajudar quem quer fazer isso. Esse trabalho da revista Espírita.net, agora o Gilberto, e a nossa tarefa é qual? Divulgar isso, ajudar, comentar, refletir, para que você possa adquirir o livro do Gilberto, para que você possa acessar o site da revista Espírita.net e aí se sentir mais seguro, estimulado a, junto com o livro dos médiuns, praticar as evocações. Então é um grande momento, eu espero que todos que passem por aqui, em pouco tempo aí estudem e se sintam tranquilos e à vontade para praticar a mediunidade, conforme Kardec nos deixou, porque esse é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é a gente ter e manter essa relação entre vivos e mortos. É mostrar que a morte não é o fim, é provar a imortalidade da alma. E não é uma prova simplesmente teórica, no discurso, na filosofia, é na prática, onde todas as pessoas podem, nos seus grupos familiares, na sua intimidade, realizar. Então é um grande momento. Kardec vem ressurgindo a cada dia e a gente se sente muito feliz de colocar a nossa pequena contribuição nisso. Então comentem aí. Lembrando que, além disso, além aqui desse estudo que a gente vai estudar esses casos e também estimular e ajudar as pessoas a praticar as evocações, além da própria revista Espírita.net, além do livro do Gilberto Evocações, a gente está estudando na sexta-feira o livro dos médiuns.
Então, mais isso, a gente vai estudar toda a obra do Livro dos Médiuns. Então, participe conosco. Para você estudar conosco a obra do Livro dos Médiuns, é toda sexta, das 8 às 9, aqui no KardecTube no YouTube. Basta você assinar o canal do KardecTube. Você vai em Seja Membro, pega a opção Amigos do KardecTube, tem R$19,99 por mês e você tem condições, você pode aí acessar e participar do estudo conosco. Ah, eu não consigo participar do estudo ao vivo, fica gravado todos os estudos para você assistir a hora que quiser. Sem falar nas demais programações do KardecTube diárias, de manhã, de tarde e de noite que você tem. Então é muita coisa que a gente está oferecendo para que você possa se estimular a estudar mais Kardec e a praticar o que Kardec deixou. Então vamos já iniciar para matar aí a curiosidade das pessoas. Lembrando, se você está aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aproveitando, antes de iniciar a leitura, para dar boa noite para Mari. A Mari está aqui conosco, ela participa muito. Boa noite, Mari. A Henriette, boa noite, já estou esperando. A Lígia, o Luciano. Aqui o outro Luciano, nós temos dois Lucianos. A Rosane, a Estela. E aqui a Henriette comentou: ó, eu li o texto, achei muito interessante. Um caso de obsessão que poderia ter passado sem ninguém perceber se não fosse pela mediunidade. A gente já vai entrar no caso que a Henriette tá, é justamente o que a gente vai tratar hoje, que a Henriette está citando aqui, né? Bom, vamos lá então. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu adicionar aqui. Isso. Então aqui você está vendo a tela do site, né? revistaespírita.net. Você já vê a figura de Kardec ali, deixando muito claro quem é o mestre de todos nós, né? Nesses estudos. Então é o site deles aqui, e dentro do site você está vendo ali, ó. Qual é o assunto, o caso que a gente vai estudar hoje? É um caso real, que aconteceu entre final de 2023 e início de 24. E eles publicaram em outubro de 2024 esse caso lá na revistaespírita.net. Então, lembrando, é um caso real. Você vai ver muita semelhança com o como era feito na época da Revista Espírita de Kardec. Por quê? Porque quem está praticando aqui segue Kardec. E a gente pode fazer o mesmo. Então, o nome do caso é Cura de Obsessão motivada por suposta violação de um código de honra. A gente vai entender porque é isso. Então, houve uma obsessão que foi curada, e o que motivava essa obsessão era uma suposta violação de um código de honra. Vamos entender o caso, então. Eu vou fazer uma primeira leitura aqui breve de 2 parágrafos para a gente entender qual é o contexto da história, né? E aí você vai naturalmente percebendo, nossa, como lembra as histórias da Revista Espírita de Kardec. Sim, porque os espíritos continuam aí, basta a gente praticar, né? Então diz, o senhor N foi um bom filho, é bom pai, bom avô, e está hoje com mais de 70 anos de idade. Então aqui é a pessoa envolvida, senhor N. Percebe o cuidado do pessoal da revista, né? Eles colocaram só a primeira letra, como Kardec fazia. Kardec não citava o nome, porque não interessa expor as pessoas. O que interessa é a história e o conhecimento, né? Até esse cuidado eles tiveram de imitar no bom sentido o que Kardec fazia, né? Então aqui é o senhor N que é o envolvido. Foi um bom filho, é um bom pai, já é avô, tem mais de 70 anos de idade, aposentado há alguns anos, quase todos os dias vai à academia exercitar-se e sempre cuidou bem de sua saúde. Lembrando, pessoal, é um caso real, tá? Então é um senhor já aposentado e que cuida da sua saúde, vai na academia, faz exercício físico. Embora busque ser ativo e prestativo, então também é uma pessoa boa, né? Há vários anos ele tem passado por momentos alternados entre calma e irritação, alegria e tristeza. E um certo desgosto pela vida lhe surge às vezes. Olha que interessante. É uma pessoa, é um senhor ativo, prestativo, bom pai, bom avô, se cuida, foi um trabalhador, hoje vive da sua aposentadoria, é uma pessoa prestativa, ativa, mas ele tem passado por essas sensações. Volta e meia ele tá calmo, irritado. E de vez em quando ele sente um desgosto pela vida, surge nele.
Olha que coisa curiosa e interessante para a gente observar como muitas vezes pode estar acontecendo conosco, né? E isso aconteceu com ele. Eu vou ler só mais um parágrafo, daí eu já devolvo para o Lauro também fazer os comentários dele, né? Aí o caso, em setembro de 2023, ele passou algumas semanas cuidando de um familiar idoso, adoentado, que mora numa cidade distante da sua. Então ele saía lá da sua cidade, viajava e ia cuidar de um outro parente mais idoso que ele. Quando o familiar melhorou, ele voltou para sua casa e começou a apresentar sintomas de depressão. Então ele foi ajudar um parente, voltou, o parente melhorou, ele voltou de viagem e começou a apresentar depressão. Sua esposa, a esposa do senhor N, preocupada com a situação, contou-nos que fazia mais de uma semana que ele permanecia em seu quarto, deitado, com as janelas fechadas, embora com pouco apetite. Fazia um esforço para sair a fim de se alimentar, mas logo voltava. Mais de uma vez falou em suicídio. Vejam que história! Um senhor que era prestativo, ativo, de repente ele volta depressivo, fica trancado no escuro do quarto, mal se alimenta e começa a falar em suicídio. Quantos casos a gente ouve? a- a- Quantos casos a gente ouve na família, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, a gente ouve esses casos, né? Isso aqui é muito comum na nossa sociedade hoje em dia. A pessoa estava bem, era uma pessoa, e daqui a pouco. Lauro, antes de continuar, quer tecer algum comentário? Quer lembrar alguma questão? Não, eu quero ser breve aqui na questão de. Você já colocou bem. Então, nós temos alguém, ou talvez até a gente está passando por algo semelhante ao que foi narrado aqui, que a gente tenha um olhar um pouco diferente. Somos espíritas, sabemos da influência dos espíritos sobre o mundo material, sobre nós encarnados, né? Então, como espíritas, nós não podemos simplesmente negligenciar o problema. Tem que entender que pode ser um processo no qual, né, nós vamos estudar aqui, mas sem colocar no campo do pode ser. Então, não vamos jamais dizer que é e nem jamais dizer que não é. Tudo é possível. Pode ser um simples problema patológico, como pode ser sim uma influência oculta. E aí é o que nós vamos ler agora, que vai fazer toda a diferença, né, Michel? É bem lembrado. O Lauro lembrou uma coisa muito importante. Nós somos espíritas, estamos sempre estudando, falando das crenças espíritas, mas muitas vezes alguém à nossa volta está passando por um problema e a gente não faz uma ligação entre o que a gente estuda com aquele caso. E muitas vezes, como a gente vai ver, o espiritismo tem uma capacidade de ajudar aquele caso. E a gente, às vezes, como espírita, fica só no discurso. A gente acha que só ficar falando do evangelho, só ficar discursando sobre o espiritismo, vai ajudar. Claro que isso é bom, mas a parte prática de, às vezes, perceber esses casos e mostrar, e o texto vai mostrar como o espiritismo pode auxiliar. Claro, o próprio pessoal da revista Espírita.net sabe disso. Claro que a gente tem a parte que cabe à medicina, que compete a eles. Claro que nem tudo é somente influência espiritual, mas nos casos que for, a pessoa pode fazer o tratamento dela ali, seguindo os conselhos, éticos e corretos da medicina, mas o espiritismo pode ajudar a pessoa, ainda mais quando a causa for o elemento espiritual. Que aí, eliminando a causa, você elimina o efeito. Então, às vezes, a pessoa vai fazer todo um tratamento ou vai até mesmo piorar e até acontecer algo pior. E os espíritas não praticam o espiritismo para ajudar. Que às vezes é pessoas que estão ali na sua família, no seu redor. E a gente poderia ajudar, mas a gente fica só no discurso, na leitura. E a gente não para pensar, e essa é a função do site e também a nossa e de quem vem escrevendo sobre,
O espiritismo é uma ciência e, como toda ciência, ele tem que ser praticado, aplicado, usado. Se eu tenho um remédio da qualidade que o espiritismo é, a gente tem que usufruir desse remédio. Não adianta a gente só falar em Jesus. Claro que isso é bom, não é que isso seja ruim, mas é pouco perto do que o espiritismo pode oferecer. Então vamos imaginar quantos casos parecidos com esse que a gente topa, e muitas vezes, se a gente praticasse o espiritismo como Kardec oferece, a gente poderia ajudar as pessoas. Mas vamos continuar com o caso, não se preocupem, provavelmente não vai dar tempo de ver todo o caso. Então a gente vai continuar na outra quinta, mas vamos acompanhando a história. Nem o senhor N, nem sua esposa são espíritas. Ele, embora de família católica, é incrédulo. Muito comum, né? A pessoa ela diz: "Olha, eu sou católica", mas ela ou ela é de família católica, ela não é muito ligada a questões de pensar na vida após a morte, nas relações com os espíritos. Muita gente vive, é honesta, trabalhadora, vive a vida, é bom pai de família, mas não está ligado nessas questões. É como esse caso aqui. E esse caso é importante porque mostra que o espiritismo pode ajudar mesmo as pessoas que não são espíritas. Não precisa a pessoa conhecer o espiritismo, ser espírita, para que a gente aplique o espiritismo e ajude a pessoa. É outra coisa que Kardec já ensinava e aqui eles estão relembrando: o espiritismo é para todos. O espiritismo é para todos. Esses dias eu falei no Kardec a meio-dia, quando você vai tomar um remédio para uma dor de cabeça, por exemplo, não interessa se a pessoa, a religião da pessoa, a crença da pessoa, o remédio serve para todo mundo que necessita daquele remédio para curar a dor de cabeça. O espiritismo, como é uma ciência, ele serve para todos. Ah, não, eles têm que ir para a casa espírita, fazer parte da casa espírita. Nada, nada a ver. Eu posso aplicar o espiritismo naquele caso, ajudá-la, e a pessoa não é espírita. Então isso é muito importante de lembrar. Claro que se ela se tornar espírita, óbvio que é melhor, inclusive para ela, né? Mas o que a gente está querendo mostrar é que na prática nós podemos ajudar todas as pessoas, sem precisar obrigá-las a ficar enfiada numa casa espírita ou se tornar espíritas. Porém, tem familiares que são espíritas. Aqui vai ser o elo de conexão com a história, né? E estando em casa de alguns deles, sua esposa pediu auxílio, pois sabe que eles se comunicam com os anjos guardiães e poderiam pedir orientações sobre a situação do marido. Olha que interessante isso. A esposa não era espírita nem o marido, alguns parentes eram. Então a esposa sabia que aqueles parentes eram espíritas e se comunicavam com os espíritos superiores. Diante do desespero, do sofrimento, ela disse: "Olha, fale lá com seus espíritos se pode fazer alguma coisa pelo meu marido". Olha que interessante. E olha que interessante ela saber disso. Ela saber que tem pessoas ali que conversam com os espíritos superiores. Então vejam como é importante isso, né? As pessoas saberem que nós, espíritas, conversamos com os espíritos superiores com naturalidade. Aí pode ser que a pessoa não acredite, não seja espírita, não dê bola, mas no momento que vem a dor, o problema, ela lembra: meu Deus, eu tenho um parente que lida com essas coisas, vai que ele pode nos ajudar. Olha que coisa interessante. Imagina se esses parentes tivessem dito: não, você não está preparada, você tem que fazer o nosso curso, ler as nossas apostilas, fazer parte da casa espírita. Até fazer isso, o marido morria. Fazer culto do evangelho do lar, no lar, né, Michel? Tem que fazer. É, não, isso é outra coisa. Por exemplo, a solução que o espírita tradicional daria é: leia o evangelho. A gente dá essas soluções paliativas ou com pouca eficácia. Só que esse grupo aqui não vai dizer para a família: venha para a casa espírita ou leia o evangelho. Eles vão evocar os espíritos e mais, vão levar a esposa para a reunião de evocação. Porque, embora não fosse uma mulher espírita, era uma mulher com desejo real de ajudar o marido e uma mulher equilibrada, responsável, séria. Não era alguém que estava tirando chacota, colocando
ah, colocando sob dúvida a reunião, não, ela pediu ajuda. Então não tem nenhum problema. Claro, você explica como é que é, a pessoa está equilibrada, a pessoa está levando a sério. Olha o que eles fizeram, ó. Ela mesma participou de uma sessão em que os bons guias foram evocados para pedir-lhes orientações e conselhos sobre o Sr. N. As seguintes perguntas foram escritas antecipadamente. Olha, então, olha que interessante. A esposa vai participar da reunião de evocação porque ela quer ajudar o marido. Se fosse no modelo espírita tradicional, não pode entrar na reunião mediúnica. Reunião mediúnica é fechada só para pessoas especiais, preparadas. Se ela quiser um dia, daqui 10, 5, 4 anos, ela vai poder, mas aí ela tem que trabalhar no centro. Até lá o marido morria. Olha como a gente criou uma estrutura que não é kardeciana. E aqui eles estão mostrando a importância do modelo kardeciano para ajudar as pessoas. E veja, eles não estão sendo levianos e responsáveis. Não é que você vai tornar pública a reunião, colocar qualquer um, não. É um caso de um familiar, uma pessoa séria, honesta, que quer ajudar o marido e pediu ajuda. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e daí eu já vou passar para o Lauro de novo, eles prepararam perguntas para fazer sobre o caso. Isso é uma coisa muito importante. Se você quer se comunicar com os espíritos, e você pode, aqui está como você faz. Você pega um problema, ou uma situação, ou uma questão, e elabora perguntas, um roteiro antes da reunião. Percebe? Então como é que você conversa com os espíritos? Você antes organiza o que você quer tratar. Então, você traça um roteiro. Você não vai, eu vou lá na reunião, começou agora no improviso, eu vou perguntar o que vem na cabeça para o anjo de guarda. Não. Então, aqui está um exemplo de como é que faz. Eu vou ler as perguntas e aí passo para o Lauro. Então, as perguntas que eles vão fazer com a esposa do Sr. N junto, evocando os anjos guardiães, que são os espíritos superiores, justamente aqueles que podem melhor orientar. É assim que a gente faz. Pergunta 1. A que se deve a situação em que se encontra o Sr. N? Pergunta 2. Além das preces que temos feito por ele, há algo mais que possamos fazer para ajudá-lo a sair dessa situação? Pergunta 3. Pedimos vossos conselhos e orientações para que possamos auxiliar essa família. Olha que simples. Vejam que não é uma coisa complicada, difícil, que só quem é doutor em filosofia pode fazer. Eles querem saber o que pode ser feito, querem pedir conselho sobre esse caso. Lauro, passo para ti. E como você bem já destacou, né? Bom, a primeira pergunta é: qual poderia ser a causa do problema do senhor M? Veja que eles não estão afirmando, ele passa por, ou pelo menos dando a entender que é uma obsessão. Eles querem saber qual é a causa, a que se deve essa situação, né? Isso é um ponto importante. E quando você adentra uma casa espírita, a primeira coisa que dizem para você é: você está passando por isso porque você é médium. Você tem que vir para poder ser um tarefeiro, fazer o culto do evangelho no lar. Como se isso bastasse. Olha a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta. Além das preces, o que mais que nós podemos fazer para ajudar essa criatura? Né? Então, vejam que se imaginar que ficar, como diz o Michel, enfurnado dentro de uma casa espírita, fazendo tarefas e fazendo prece, e supostamente conversando com espíritos sofredores, ou supostamente são espíritos sofredores, melhor, talvez não vai resolver o problema. A gente está vendo que aqui tem uma direção. Eles sabem, eles vão receber orientações de como conduzir o trabalho, ou seja, o diálogo com os espíritos, que é essa terceira colocação aqui. Então, vejam que é um trabalho realmente aqui de esforço do grupo em querer ajudar. E aí entra um detalhe, né? Não é somente ajudar o senhor M,
é o senhor M, é a família e esse ser oculto, o espírito que está envolvido aí nessa trama, Michel. Não, exato. Aqui o pessoal está comentando, né? É muito difícil achar espíritas kardecistas. Daí a Rosane perguntou, né? Exatamente. Não temos centros kardecistas. Exatamente. Muitas vezes, nesse tipo de caso, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas, o que que faria o centro espírita tradicional? A pessoa ia passar pelo atendimento fraterno, aí iam dizer para ela que poderiam dizer para ela que era um obsessor, mas que ela devia desenvolver a mediunidade no centro, aí ela ia ter que se envolver com as atividades no centro. Mas veja, o que que fez esse grupo kardecista? Pergunta para quem sabe mais, para o anjo guardião, evoca o anjo guardião e pergunta. Não adianta a gente inventar práticas para a pessoa fazer, que daqui a pouco não vai adiantar. Porque se ele não quer nem sair no quarto, ele tá falando em suicídio, daí eu vou dizer para ele que ele tem que ir estudar as apostilas de mediunidade no centro, ficar 2, 3 anos estudando, indo toda semana. Aí ele tem que ver palestra, daí ele tem que tomar passe, aí ele tem que começar a participar das reuniões. Aí muitas vezes a pessoa vai dizer: eu assumi todo esse compromisso, eu não quero. O cara já tá depressivo, eu ainda vou dar trabalho para ele. Então o que que a gente faz? Pergunta pro anjo guardião primeiro. Até para saber, porque nota que até agora a gente não tem a resposta para dizer é um espírito obsessor que está causando isso. A gente não sabe ainda, ele está assim, mas claro que cabe aos espíritas ver se não tem ali também uma contribuição espiritual, que aí a gente pode tratar. Então veja o bom senso, recorra ao anjo guardião, tenha bom senso, raciocine. E o pessoal diz, né, aqui na minha, o Luciano diz aqui na minha região eu não conheço nenhum centro espírita kardecista. Olha, eu acho bem difícil. Acho bem difícil. Por isso que geralmente as pessoas vão procurar ajuda, Luciano, em outros centros espiritualistas que lidam com a mediunidade. Como a gente está tirando a mediunidade da casa espírita, impedindo as pessoas de praticar e, sim, e pedir ajuda para os espíritos, as pessoas estão indo procurar em outros lugares. Não, não é à toa que os dados mostram que as religiões que estão lidando com mediunidade são as que estão crescendo no Brasil. Porque as pessoas, elas querem a ajuda. E o centro espírita está dizendo, não, não pode. Mediunidade aqui é só fechado na casa espírita e para ajudar espírito sofredor. Tá, mas espera aí, eu tenho um espírito sofredor, o meu marido tá sofrendo. Quem que ajuda ele, meu Deus? Eu tenho que. Olha a lógica do movimento espírita tradicional. O marido tá sofrendo de depressão e prestes a cometer suicídio. Não pode evocar os bons espíritos para ajudá-lo. Mas daí, se ele cometer suicídio, aí a casa espírita recebe ele na sessão mediúnica para ajudá-lo. Você podia ter ajudado antes. Olha a incoerência do movimento espírita tradicional. Se ele for um suicida, a gente recebe na sessão mediúnica para ajudar. Mas e por que que a gente não ajuda antes dele cometer o suicídio? Evocando o anjo guardião. Então veja, agora vamos ver a resposta. Ah, só para não deixar passar, tem um comentário aqui da Mari, que eu vou aproveitar o comentário da Mari daqui a pouco, tá? Por isso que eu só coloquei na tela e não comentei. Que é importante o que ela falou aqui, né? Sobre essa ideia de que a gente raciocina assim, né? Quando não conhece Kardec. Tem o obsessor, então a gente tem que se livrar dele. Aliás, em geral, é assim que as pessoas pensam. Estou sofrendo aí uma má influência, então deixa eu me livrar desse ser maldito, maldoso. E a gente vai ver que o tratamento que o grupo kardecista vai dar pro dito obsessor é outro. A gente já vai ver isso. Mas vamos às respostas para as perguntas, né? Vamos lá, então. As seguintes comunicações foram dadas simultaneamente por dois médiuns. Olha que interessante. Então, eles fizeram aquelas perguntas e dois médiuns, ao mesmo tempo, receberam respostas. E a gente vai ver a similaridade das respostas, né? Então, aqui está a primeira resposta. Hoje, o que vemos é um quadro se agravando pela força das ideias que são inspiradas ao Sr. N.
Então, olha a explicação. O senhor N está sendo inspirado fortemente a essas ideias, por isso que ele vem piorando a ideia da depressão, do suicídio. As preces e o incentivo às boas ocupações o ajudarão a opor resistência às más sugestões de um espírito que há tempos age sobre ele. Então, olha o que o espírito diz: você faz prece, você incentiva ele a se ocupar com coisas boas, isso vai ajudar ele a resistir a essas ideias de depressão e suicídio. Então é importante a prece, é importante você dizer, fulano, vamos se alimentar, sai do quarto escuro, ó, caminha um pouco, respira, faz exercício, pensa em outras coisas, isso é importante. Só que, claro, a gente vai ver que precisa de mais, que é o que o Espiritismo pode oferecer, tanto que a gente está aqui na invocação, né? Segue o Espírito. Então o Espírito diz que tem um espírito ali há tempos agindo sobre o Senhor N para inspirar ele a ficar assim, né? Quantas situações como essa poderiam ser evitadas? Olha o que o Espírito está dizendo. Se a incredulidade não fosse reforçada pelas teorias mais estranhas que ferem o bom senso, mas que são aceitas sem exames. Então, infelizmente, a gente tem uma sociedade que não leva a sério a existência do mundo espiritual atuando sobre a gente e não leva a sério os anjos de guarda que a gente pode recorrer para nos ajudar. Quantas pessoas mergulham na depressão? Quantas pessoas vão recorrer ao suicídio? E se elas tivessem a fé espírita e a ajuda das evocações, elas teriam resistido, melhorado. Então é o mal da gente colocar uma sociedade que não valoriza isso. E infelizmente até os centros espíritas, né? Em vossas preces imaginai o Senhor N bem e rogai a Deus para que afaste esse espírito. E, ó, o movimento espírita tradicional pararia na primeira recomendação, né? Prece, ponto. Mas aqui o espírito diz: faça as preces, tanto para o espírito obsessor quanto para o Senhor N, e em uma sessão e horário combinados, evocai-o para saber mais a seu respeito. Essa segunda parte o movimento espírita tradicional não faria. E talvez só as preces não solucionariam o problema, não ia dar conta. Eu preciso de um remédio mais forte. E o nome do espírito aqui que assina, Albert, né? Ou Albert. Lauro, quer comentar alguma coisa sobre a fala do espírito? O que eu achei fantástico, Michel, e aí eu estou me lembrando do estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Aqui foram duas perguntas, três perguntas, por assim dizer, que o Espírito, em poucas palavras, ele respondeu e orientou. Mais claro do que isso aqui, não tem como. Vejam que ele não precisou fazer toda uma firula, desenrolar um rosário para explicar. Não, ele foi muito conciso, claro. Achei isso fantástico. Denota, né, assim, que é um espírito que já tem um certo esclarecimento. Pode ser que eu esteja enganado, e o Michel pode até me corrigir aí, mas pelo pouco que ele falou aqui, ele disse tudo. Deu as respostas e a orientação em poucos parágrafos aqui. Pequenos. Poucos parágrafos e parágrafos pequenos. Michel. Boa, não, mas nota, eles evocaram o anjo guardião e esse espírito se apresentou. Então, pela simplicidade, pela coerência do texto, eles reconhecem que é um dos anjos guardiões ali guardiões do grupo, né? Daí tá ali, ó, psicografado no dia 9 de outubro de 2023 isso aconteceu. A primeira orientação, né? Agora lembra, era 2 médiuns que receberam ao mesmo tempo. Agora a gente vai ver a segunda mensagem.
Daqui a pouquinho eu comento um pouco sobre o que vocês estão falando aí, tá? Vamos só ler a segunda mensagem aqui. Façam o que puderem para ajudar esse rapaz, por quem tenho muita estima. Aqui é o espírito falando, pelo segundo médium, né? Porque ele não está conseguindo se libertar sozinho dessa má influência. Quando ele fica longe de casa por muitos dias, sua situação piora. Mas ele faz esse esforço porque quer cumprir um dever junto ao seu familiar doente. Mas não deixa de ficar incomodado. Olha que interessante. Lembra que ele tinha saído uns dias para cuidar de um outro parente em outra cidade? Isso ajudou ele a piorar. Por isso que ele voltou pior, né? Voltou depressivo. Mas ele quer ir ajudar o parente por um dever familiar. Mas isso, de alguma maneira, o incomoda ter que fazer isso. E esse incômodo que ele sente de ter que ajudar um parente, sair da sua casa, viajar, ajudar um parente doente, ficar longe do seu lar, lhe causa um incômodo que é a porta de abertura para esse espírito conseguir atuar nos seus pensamentos e causar isso que ele vem tendo. Então, como ele passou muito tempo longe, porque ele estava ajudando ali o parente, ele acabou abrindo a guarda, né? E dando a oportunidade desse espírito atuar, e aí ele volta depressivo. Esse estado dá mais espaço em seu coração para uma maior investida de um espírito que o persegue há muito tempo. Então, olha que interessante. Isso aqui é um estudo muito interessante. A gente tem que entender que se o espírito está nos causando alguma influência ruim, algum ponto nosso a gente deu brecha. O que a gente tem que fazer? Descubra, se analise, observe essas atitudes, observe o seu dia a dia para você ver o que eu estou fazendo, que tem momentos que eu estou dando abertura para os espíritos inferiores. Então você tem que descobrir o que você está fazendo que está lhe causando um desequilíbrio para você eliminar isso e não deixar mais ele ter ação sobre você. Nós também temos pedido a Deus que dê forças a ele para que saia da situação. Aí veio Antônio DR, sogro do senhor N. Então a segunda mensagem foi o sogro dele, que já havia desencarnado, que se comunicou explicando a situação e pedindo que ajudassem o seu genro. Olha que interessante. Foi pedir ajuda e dois espíritos já se prontificaram a ajudar. Veja a importância da evocação. Alguma. Eu vou ler a nota aqui, daí eu passo para ti, Laura, para te falar sobre essa segunda comunicação. A nota diz assim: vemos que os parentes mortos não deixam de se importar com seus afetos vivos. O senhor Antônio, quando vivo, tinha sincera afeição por seu genro. E essa amizade não poderia morrer com o corpo físico. Excelente nota que eles colocaram aqui. Percebam que o sogro morto, desencarnado, está ajudando o genro que está encarnado e passando por problemas. E aí é o que a nota lembra, né? Os nossos parentes e amigos mortos continuam do outro lado nos ajudando, preocupados conosco, nos dando conselho. Reforçando a ideia que não há uma separação. Não, eles foram para um lugar distante, estão lá, a gente não pode pensar. Veja, esse sogro está ali preocupado com o genro. Laura, alguma questão sobre essa segunda comunicação aí do sogro? Não, o que eu quero destacar aqui, Michel, é que vamos guardar essa informação que esse espírito que havia sido sogro do senhor N, ele dá essa informação da questão dele servir, dele ele se ocupar. Lá no final, pessoal, aí nós vamos lembrar disso aqui. Isso aqui fez toda a diferença na vida desse homem, que se fosse, né, uma pessoa mais ociosa, talvez ele teria, né, até cometido um suicídio, coisa que ele de vez em quando cogitava. Então, essa informação é muito importante a gente guardá-la por enquanto. Michel. A informação de que ele ajudava o parente, né? Sim, ele era muito ativo, É, gostava de servir, e a é. gente vai ver isso depois. O fato dele ser prestativo vai fazer diferença, a gente vai ver depois na história do senhor N, né? Muito bem lembrado. Deixa eu só dar uma atenção aqui para o pessoal.
O pessoal está comentando muito sobre como o movimento espírita, né, se comporta nesses casos e com relação à mediunidade, né? Os dirigentes dos centros exigem que estude as obras de Kardec, mas a própria casa não estuda. Há uma falta de estudo generalizada no movimento espírita tradicional, né? O centro espírita pode te ajudar, mas condena o ato suicida. Aqui, vamos ver o Luciano. Como se cura a obsessão com uma única sessão de obsessão, sem chamar o espírito obsessor e sem conversar com ele? Aqui o Luciano se refere ao modelo da casa espírita tradicional, né? A casa espírita tradicional, as pessoas se reúnem, vem o espírito, fala, conta o seu caos, aí depois o doutrinador fala algumas meias palavras para ele, ele vai embora e nunca mais volta. Veja, passa pela cabeça de alguém que esse modus operandi vai realmente produzir um efeito duradouro, eficaz? Ninguém melhora com um simples sermão. Por isso a importância da evocação. Você repete as conversas e vai evoluindo, né? O tratamento. Muito bem lembrado aqui pelo Luciano, né? Bom, a gente ainda tem aí 15 minutos, vamos ir lendo. Agora a gente vai ver a primeira conversa. Agora eles vão evocar, vão evocar o espírito, né? Então aqui, ó, a primeira ali, só para pegar a data, Laura, a conversa que a gente leu agora há pouco, a sessão mediúnica, foi que dia? Só para a gente pegar as datas, eu não lembro, ele Salvo só engano, dia volta um 7 pouquinho. de outubro, mas eu posso voltar 7 lá. de outubro. Tá, É, não, mas salvo tá bom. engano, eu acho que é isso. 7 de outubro. Então, 3 dias depois das orientações do sogro e do Albert, agora eles vão de novo evocar. Então tá ali, ó, sessão familiar. Sessão familiar, olha, evocando os espíritos numa sessão familiar. No dia 10 de outubro, 3 dias depois, primeira conversa. Então segue o relato. Seguindo os conselhos e as orientações dos guias e do pai da esposa do Sr. N, o espírito obsessor foi evocado e começou a falar um tanto zangado, dizendo que iria deixar louco aquele de quem buscava vingar-se. Então eles evocaram realmente quem estava aí influenciando e obsediando o Sr. N, e ele se manifestou zangado e dizendo que ia deixar o Sr. N louco porque buscava vingança. Dirigiu-nos alguns xingamentos e afirmou que nada o faria desistir da vingança. Pois, aí palavras do Espírito, não costumo perder nenhuma batalha, nenhuma. Após ter dito isso, pediu-nos que não nos intrometêssemos nos seus assuntos. Então, entendendo aqui por que os espíritos odeiam as evocações, por isso que tem espírito aí no momento espírita dizendo não evoque. Porque, claro, o espírito viu que agora o senhor ele não estava sozinho. O espírito percebeu que ele foi descoberto. Vejam que se não tivesse espiritismo na jogada, era apenas uma depressão, ele ia ser levado para o psiquiatra, ia tomar medicamentos às vezes pesados, daqui a pouco ia alterar o seu comportamento devido aos medicamentos, daqui a pouco ia piorar, eles iam aumentar o medicamento, daqui a pouco ele vai parar numa clínica, no hospital, daqui a pouco ele comete suicídio, e nunca ninguém fala do tal do espírito que está ali causando isso. A casa espírita não evoca, então também não ia se saber, só iam propor fazer passe, oração e ler evangelho no lar. Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que isso é pouco perto do que o espiritismo pode fazer. Mas aqui não, agora o espírito. Por que o espírito ficou incomodado? Porque ele viu que tinha pessoas querendo se intrometer, né? E o espírito, ele é vingativo, a gente ainda não sabe por quê, a gente vai descobrir. Tá dizendo: olha, vocês não se intrometam, porque eu vou fazer o que eu quero fazer com esse rapaz. E aí eles dizem: ó, não vamos reproduzir aqui a primeira conversa, porque ela tem a característica de quase todas as primeiras conversas tidas com espíritos obsessores, antes que percebam que se quer auxiliá-los. Então é muito comum, esses espíritos não gostam que alguém se intrometa, então eles xingam, eles ameaçam. Isso é muito como na Terra, né? Se você quer libertar alguém das garras de alguém que está se aproveitando,
Veja que a pessoa ela age com violência, ela ameaça, e muitas vezes a pessoa tem que chamar até a polícia, porque o fulano tá ameaçando todo mundo porque ele não quer deixar de dominar a pessoa que ele tá fazendo mal. O que que vai acontecer? São essas pessoas no mundo espiritual, né? Elas estão fazendo mal para outra e se alguém ousa interferir, ela ameaça a pessoa que está interferindo. Agora vamos, segunda conversa, um dia depois. Olha a vantagem de ser uma sessão familiar, né? Não tem a burocracia do centro espírita. Ah, vamos ter que esperar uma semana. No outro dia, como é uma sessão entre família, e eles são dedicados a esse caso, eles viram que é um caso importante, né? Se reuniram ali em família. A gente fica, às vezes, numa roda de conversa, falando bobagem, coisa que não é útil, perdendo tempo, lendo algo que é ruim, fica no celular vendo bobagem, fica na TV vendo bobagem. E essa família se reúne aí para evocar os espíritos por uma situação de um parente aí que está passando por um problema grave. Olha como a gente, como espírita, às vezes não age como espírita. Olha eles agindo como espírita. Como a gente vê na revista, sessões familiares, né? O pessoal evoca tudo isso em casa. Imagina a casa espírita. Não, o seu lar não está preparado. Você vai ter perigo dos obsessores fazerem o mal para você. A família está evocando o obsessor na sua casa. Está sendo ameaçada por ele. E a família continua fazendo. Sabe por quê? Porque a família tem o seu anjo guardião também. A gente tem que parar com essa ideia de que só tem espírito ruim. Se só tivesse espírito ruim, Deus não era justo. É claro que a gente tem espíritos inferiores à nossa volta, porque o nosso planeta é inferior. Mas Deus também nos dá um espírito superior que nos protege. Essa ideia de que os espíritos maus têm mais poder que os bons, isso não é teoria espírita, acordemos. É claro, repito, há espíritos inferiores à nossa volta, mas Deus também coloca os bons. A gente escolhe por livre-arbítrio, por esforço próprio, a quem a gente vai se ligar. E a prática da evocação permite que você se ligue ao anjo guardião. Então não é o lugar. Eu posso estar na casa espírita e se eu não me ligo ao anjo guardião, eu vou me ligar aos espíritos inferiores. Não é o lugar. É a escolha que a gente faz e Deus respeita, porque Ele nos deu os dois lados, a gente escolhe. Vamos seguir então agora a segunda conversa, um dia depois, né? Lauro, alguma questão sobre essa primeira conversa? Não, Michel, podemos seguir. Então vamos lá. Eu molhei a garganta aqui. Nessa segunda conversa, o espírito deixou mais clara a causa da sua revolta. Então, olha a importância de você seguir evocando, né? Na primeira conversa você tem pouca informação, na segunda já tem mais. Essa é a vantagem da evocação. Assim que foi chamado, começou a falar nesses termos. Eu achei que a nossa conversa de ontem era suficiente, mas pelo jeito não foi. Olha o espírito dizendo, né? De novo com ar de ameaça, né? Aí vem agora como um grupo de espíritas em família que segue as orientações de Kardec vai conversar com um espírito revoltado, vingativo, obsessor. Aqui vem o aprendizado para a gente saber como é que se conversa com esses espíritos. Por que que a gente pode evocar esses espíritos? Olha como é que se conversa. O espírito estava revoltado, xingando, ameaçando. Olha a fala do pessoal. Por que julga que deveríamos abandoná-lo se ainda sofre? Não faremos isso. Queremos vê-lo livre dessas correntes que lhe machucam. Então, olha, percebam a questão da fala desses evocadores. Eles não devolveram para o espírito ódio, rancor, eles não enfrentaram o espírito, não provocaram mais a ira do espírito, não agiram com empáfia, arrogância para cima do espírito que estava ameaçando. Eles disseram, mas você está sofrendo também.
Veja, eles não estão falando aqui do Senhor N, eles não chegaram, não, nós estamos aqui para livrar você do Senhor N, para fazer com que você saia de perto do Senhor N. Eles nem falaram, eles mostraram preocupação com o espírito. Olha que aprendizado. Eles mostraram aqui caridade para com o espírito obsessor, eles nem tocaram no assunto ainda do Senhor N. Ó, por que julga que deveríamos abandoná-lo se ainda sofre? Queremos vê-lo livre dessas correntes que lhe machucam. Então, imagina o choque para o espírito, que ele está acostumado a destilar ódio e ameaça e receber de volta, ou então as pessoas terem medo, né? Eles disseram, não, mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Não é só para ajudar o senhor N. Então, o espírita, o kardecista, não trata o obsessor como um demônio que a gente queima, expulsa. A gente tem que ser caridoso até para com os inimigos. Então, o que eles estão mostrando para esse espírito? Mas você está sofrendo. Esse ódio, essa revolta toda, mostra que você está sofrendo. Não é o senhor N que está sofrendo. Você também que está causando tudo isso. Nós queremos ajudá-lo a ver, a lhe livrar dessa corrente pesada, ou seja, a vingança, né? Porque a pessoa que se vinga, por mais que ela possa fazer mal para outra, ela está fazendo mal para si mesma. Porque quando a gente faz mal para o outro, a gente também bebe desse veneno. Olha que inteligência na hora de conversar com os espíritos e, ao mesmo tempo, simplicidade. Então, a gente não vai atacar o espírito, afrontar o espírito, ficar com raiva dele ou com medo, não. Você tem claro objetivo. Aqui todo mundo quer se ajudar, meu amigo. Você também está sofrendo. A melhor coisa para a gente mostrar para um espírito raivoso é: olha, essa raiva também está lhe fazendo sofrer, cara. Aí, olha que o espírito segue endurecido, né? Não existe corrente nenhuma. É só um justo acerto de contas, porque temos um código de honra a ser respeitado e eu não abro mão disso. Então vejam que mesmo a fala do evocador não sensibilizou o espírito. Ele diz: não, não tem corrente nenhuma aqui em mim. Eu estou sendo justo, eu estou acertando as contas com o senhor N e eu não abro mão disso. Olha como ele permanece, como é toda pessoa que está presa no ódio, né? Lauro, pode comentar também se quiser. Não, Michel, e ao mesmo tempo, como você ressaltou, que eles tratam com respeito o espírito, ao mesmo tempo eles também não usam aqueles termos que comumente se usa. Não, meu irmãozinho, né? Você precisa seguir Jesus. Vocês vão ver que é uma conversa aberta, franca, com respeito. Mas, claro, nós estudando o livro dos médiuns, nós vamos ver que a questão, a imposição moral, né, ela é muito importante. Mas, né, agora não esse lado, chega a ser cômico a forma como dialogam com os ditos os espíritos sofredores. Tratam eles até quase como imbecis, da forma que fala. Enquanto que a gente está vendo aqui que a conversa é franca. Michel. Muito bem lembrado, o Lauro lembrou o outro lado da questão, né? Eles tratam o espírito com respeito, mas não tratam o espírito de uma maneira boba ou ingênua, né? Você está lidando com um espírito extremamente revoltado e você vai começar, ai, meu irmãozinho, pense em Jesus. O espírito, mas que Jesus? Muito bem lembrado. É a conversa franca, de coração aberto, sem abdicar do raciocínio, né? E aí o espírito aqui deu uma pista, né? Que ele tem um acerto de contas com o senhor N. Aqui o Luciano falou, né? Já li muitos artigos dessa revista e não me lembro de nenhum caso que o espírito não venha muito revoltado com os membros da sessão. Né? Porque os espíritos, os inferiores, não todos os inferiores, né? Mas muitos espíritos obsessores ou espíritos vingativos, eles não gostam da evocação. Por quê? Porque o Kardec comenta isso
Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, porque quando você evoca o espírito, ele é descoberto. Antes ele estava ali invisível, fazendo mal, né? E agora tem alguém se intrometendo no caso. Eles não gostam. Mas veja, você tem que mostrar para o espírito a sua seriedade, né? Como Kardec vai dizer, você tem que mostrar que você está sendo verdadeiro naquilo. Não é apenas um script, um teatro, como a própria Estela comenta, né? Ó, muitos orientadores usam um script, não é um teatro. Quando eu vou conversar com os espíritos, tem que ser algo de coração aberto, sincero, com verdade. Eu não estou ali fazendo um teatro querendo aparentar alguma coisa, né? Não, é uma conversa franca de alguém que está disposto a conversar, ajudar, contribuir, ajudar o espírito a pensar. Nem com pieguice, como o Lauro citou muito bem, né? Ai, meu irmãozinho, pense em Jesus. Isso aí irrita mais até o espírito. Mas com simplicidade, com caridade e com bom senso. Como se você vai conversar com uma pessoa que está perturbada, né? Você tem que ser muito equilibrado, muito firme. E aí você está ali, nesse caso aqui é um grupo familiar, todos podem conversar com o espírito, não tem só o doutrinador, não tem a figura do doutrinador. Veja que não está doutrinando os espíritos aqui. Está questionando, falando, conversando com o espírito, não está ensinando uma doutrina para ele, fazendo uma pregação. Está querendo se entender mais do caso. Então, veja que são, na prática, a gente vai aprendendo, né? Aí é que ele falou que tinha um código de honra, né? O espírito. Aí eles perguntam: quem criou esse código de honra? Então, nota que eles ouviram o que o espírito falou para perguntar. Você tem que ouvir o espírito. Se você está com um texto decorado, né? Você vai já falar em Jesus. Não, ele, ó, quem criou esse código? Nota que eles fazem perguntas, né, para o espírito pensar. Foi Deus, nosso Pai, que é justo e bom? É interessante eles irem para esse caminho, porque eles vão tentar mostrar para o espírito que quem cria uma lei tem que ser Deus. Deus que aplica a lei. Nós não temos que aplicar a lei. Não somos nós que aplicamos a justiça sobre as pessoas. Como a pessoa que é a pessoa que quer provocar vingança, né? A gente quer fazer justiça como a gente diz, né? Quer fazer justiça com as próprias mãos. E aí eles vão começar aqui a falar de Deus para mostrar para o espírito, olha, Deus é justo e bom, ele aplica a lei, ele aplica a lei. Se o senhor N lhe fez mal e agora você está cobrando, se vingando, não se vingue. Deixe que Deus vai fazer a lei de justiça se cumprir. O senhor N, se fez algum mal, vai ter que responder. Mas não cabe a você retribuir o mal. Olha que jeito inteligente de abrir essa brecha, né? Aí, ó, engraçado que o Espírito responde, né, sobre o código de honra que ele falou. O Espírito diz assim: não poderia ser Deus, sabe por quê? Porque ele não deve estar interessado em todas essas barbaridades. Então fomos nós mesmos que criamos esse código. É assim que as coisas funcionam. Então ele admite que é uma relação ali entre ele e o senhor N. É uma coisa deles e que Deus nem deve se ocupar com isso. Então nota, é engraçado porque os espíritos, eles fogem da questão divina. Porque claro, eles sabem que se eles começarem a pensar em Deus, eles vão enxergar o erro que estão cometendo, né? Então ele prefere pensar, olha, Deus não faz, não envolva Deus nisso. Isso é uma coisa entre eu e o senhor N, né? Laura, alguma coisa sobre essa questão? Posso. Pode seguir, tá, beleza. A gente já está chegando no fim. Deixa eu até ver aqui quantas questões são, para a gente saber onde parar, né? Eu tô na 3, né? Eu vou parar aqui, como deu 1h05.
Vou parar no início da conversa, porque na quinta que vem eu retomo daqui, e aí a gente relembra o que viu até aqui e continua. Então, assim, quem quiser, visite o site do revistaespírita.net, você vai ter vários artigos, várias histórias. Olha que interessante, isso é uma coisa atual acontecendo. Pode ler todo esse artigo também, você pode ler tudo para quando vier nos assistir aqui, já saber, né, a história e refletir conosco. O título tá aqui na nossa capinha, tá aqui no nosso, na nossa descrição. Na descrição eu coloquei o artigo, eu coloquei o link na descrição do vídeo que cai direto nesse artigo. Ou você pode entrar na revistaespírita.net e digitar o nome desse artigo lá na lupinha. Então, tem várias maneiras de você chegar, tá? A gente vai continuar semana que vem. Todos que estão aqui venham de volta, que a gente vai seguir com essa história interessantíssima. E se inscrevam lá na revistaespírita.net, passem a, a consumir os estudos deles, né, o conteúdo deles. Você pode trocar e-mails com eles. É muito, vejam como é rico, né? As histórias aqui, a gente tá numa só. Só para não deixar o pessoal aqui, ó. A Mari, que antes tinha comentado, né? Agora ela comentou de novo. Numa reunião mediúnica, ouviu de um espírito o seguinte: nem você segue Jesus, agora querem que eu siga. Vocês acham que eu não conheço vocês e saiu xingando todo mundo. Esse é o problema. O espírito ele sabe se a gente tá falando a verdade ou não, né? Então não adianta querer aparentar virtude pro espírito, que aí você perde ele, né? Também tem essa questão. Mas claro, também muitos espíritos usam isso contra a gente. O que que a gente tem que dizer pro espírito? Olha, eu sou um espírito imperfeito. Eu, em alguns momentos, eu também tenho os meus momentos de equívoco. Então você mostra para ele que você não está querendo aparentar ser santo, né? Mas claro, você tem que ser alguém honesto, alguém que busca ser melhor. Claro que você tem os momentos que a gente cai. Também a gente não pode deixar os espíritos comandar a gente por causa disso, né? Ah, você. Ué, eu sou um espírito imperfeito. Então também não, a gente não precisa se preocupar em ser santo para conversar com os espíritos. Senão a gente cai na teoria do Emmanuel, né? A gente tem que ser sincero com o espírito. Olha, realmente, eu tenho momentos que eu não sigo Jesus mesmo. A gente está aqui justamente para se ajudar. Então vamos se ajudar. Você me ajuda aí. O que que você me indica? Nota, essa sinceridade com o espírito, ele está vendo, olha, ele está sendo sincero comigo. E também a gente vai aprender isso com no decorrer do estudo, né? A gente não pode ficar refém de um espírito inferior só porque ele diz uma coisa dessas também, né? Tem os dois lados. A gente tem que ser coerente e procurar ser melhor a cada dia, porque senão, se o espírito vê que a gente é uma farsa, eles não nos respeitam. Esse é o lado importante que a Mar levantou. E o outro lado, também não vamos achar que a gente tem que ser santo e não possa conversar com os espíritos. Porque lembra, por isso que não é uma conversa para julgar, condenar, brigar com o espírito, enfrentar ele. É uma conversa de alguém que está dizendo, cara, pessoa, espírito, fulano, olha até onde você está indo com as suas ações. Eu sei o que é sentir raiva, eu sei o que é, às vezes, querer se vingar, eu sei o que é sentir mágoa do mal que já me fizeram, mas não vá, você está indo longe demais, você está levando alguém ao suicídio. Aí ele, opa, essa pessoa que está falando comigo é sincera, ela não está querendo ser santa, mas eu sinto verdade. Veja, é algo simples do coração, né? Então é muito importante. Aqui o Luciano não tem como mentir para o espírito, pois ele lê pensamentos, exatamente. Aqui o outro, Luciano Marcondes, excelente estudo, pessoal, belo aprendizado, fantástico estudo, obrigado, a Estela. O Luciano, excelente estudo. Eu também quero agradecer a vocês, pessoal bastante participativo. Pessoal, retornem, chamem mais pessoas, compartilhem o estudo. Aqui é a Rosane, muito bom o estudo de hoje. Frequentem a quinta-feira aqui, tem estudo de tudo que é tipo aqui no KardecTube, tem o canal do Lauro Estudar Kardec, tem muita coisa boa para a gente refletir. A gente está aqui todo dia, então você tem uma companhia, né? Compartilhe com outras pessoas e venha, volte aqui e curta o vídeo, se inscreva no canal. Quinta-feira que vem a gente retoma esse assunto. Amanhã tem Kardec ao meio-dia, às 11h30, das 11h30 ao meio-dia. Ainda não escolhi o tema. Amanhã de noite a gente tem aqui o estudo do Livro dos Médiuns. Quem está aqui e ainda não é assinante, quer participar do estudo do Livro dos Médiuns, assina lá, vai e seja membro.
Escolhe a opção Amigos do Kardec Tube, é R$19,99 por mês e estuda com a gente Estudo da Manhã. O Estudo da Manhã é o único estudo que você, para entrar, vai ser como é aqui. Só que quando você tentar entrar, ele vai aparecer a opção. Você precisa ser assinante. É aqui no YouTube, é ao vivo, do mesmo jeito que aqui. Só que aí, se você tentar entrar, ele vai avisar, é só para assinantes. Daí você tem que se tornar assinante para abrir o vídeo. E fica gravado também. Ah, eu só vou poder assinar no meio do mês. Os estudos que passaram, você pode assistir, fica tudo gravado, tá? Então eu desejo a todos um ótimo fim de noite, uma excelente sexta. Amanhã nós estamos aqui. Agradeço ao Lauro por fazer parte dessa empreitada aí de vários programas e passo para ele também se despedir, dar os seus recados e nós nos vemos em breve. Uma boa noite a todos. Muito bom mesmo. Não, e assim, pessoal, veja, nós temos aí o livro Evocações, que o Michel já mostrou, do Gilberto Lieve, né? Uma obra muito importante, vocês podendo adquiram e leiam, estude essa obra. Temos aqui, que trata de evocações, a revista Espírita.net. Veja, então nós já temos aí dois elementos motivadores. E na quinta-feira, o estudo de O Livro dos Médiuns para assinantes, que vai nos ensinar como praticar a evocação. Então, veja, meios de a pessoa se sentindo segura para formar o seu grupo familiar e passar a dialogar com os espíritos, que é algo que faz toda a diferença, né? Então, Michel, quero te agradecer a participação, a presença da galera, que foi muito boa, muito participativa. E amanhã, né, nos encontramos aí, espero que todos vocês, você que está nos assistindo, esteja junto conosco para o estudo do Livro dos Médiuns, né, e claro, nos demais vídeos e estudos que o Michel postar ao longo do dia. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, então. Um abraço.